Opa, Opa! tudo certo aí? Bom dia, Pezzini. Bom dia, meus caros, bom dia. Bom dia os que vão entrando por aí. Todos sejam bem-vindos. Daqui a pouco nós iniciaremos a nossa live deste mês. É uma grande alegria poder ter todos. Enquanto esperamos aí o momento, você que já está online, clica aí no aviãozinho e convida aí os seus amigos para poder participar conosco. Está aí o Fininho. Bem, sejam todos bem-vindos. Isabel, seja bem-vinda. Aí, entrando, vamos chegando todos. Nilson, seja bem-vindo, que é uma alegria poder tê-los conosco. Você pode ir clicando aí no aviãozinho e chamando outros para participar. Márcio Leandro, pastor. Opa, até o pessoal da Editora Esperança, seja aí os nossos parceiros, a Editora Esperança. E por falar em Editora Esperança, já de início, queremos dizer a esses que estão chegando que nós, do Instituto Sara, temos aí uma parceria ótima com a Editora Esperança. Você entrando na página da Editora Esperança, você pode ver lá uma lista de livros que temos parceria com eles aí do Instituto Sara. Se você fizer a sua compra, você está abençoando o Instituto Sara aí, fazendo que a gente possa continuar. Muito bem, todos sejam bem-vindos. E bom dia a todos. Isabel, pastor Márcio, Márcia. Muito bem, a Valéria, seja todo bem-vindo aí. Muito bem, meu caro Altair, como é que está o clima aí em São Paulo? Pezinho, o clima aqui tá gostoso. Aqui deve estar assim, uns 18 graus, mais ou menos. Tá agradável. Aqui na praia também, sol batendo aqui no meu escritório, tá ótimo, mas Curitiba amanheceu 3 graus ainda, né? Uau! Bem, pessoal, todos sejam bem-vindos. Aí temos lá uma turma boa conosco. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria poder tê-los vocês aí. E hoje, na nossa live, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nossa live está hoje sendo considerado o livro do Gary Thomas sobre casamento sagrado. Sei que vai ser um bom papo aí com o Altair, e que já tem trabalhado com esse livro e tem aplicado em sua vida. Então, temos certeza que será um bom tempo aí conosco, todos aí, né? Muito bem. Lembrando ainda o pessoal, no final eu vou lembrar que também estamos oferecendo um curso sobre filosofia ministerial para pastores e líderes nas 4 quartas-feiras de junho, começando no dia 9, 16, 23 e 30. Então, se você se interessa, vai ser muito interessante, só vai ser 4 quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas. Vai ser pelo Zoom, plataforma Zoom. Você vai poder tirar as suas dúvidas, depois vai receber o vídeo, as apresentações ainda. Então, você é nosso convidado. Pode entrar lá no nosso Verifica aí, ou pode entrar em contato conosco, né? E nós enviaremos para você aí o link para as inscrições. Também está aí no Facebook, você pode encontrar aí o nosso cartaz. Será uma alegria poder tê-lo conosco aí. Muito bem, é o nosso irmão lá de Porto Alegre. Que bom, sejam todos bem-vindos. Muito bem, Altair, eu acho que está na hora de nós iniciarmos. Eu vi que o senhor falou aí que entrou aí o Fininho também. Ele é um pastor aí que também tem desenvolvido um trabalho com missionários na região norte aí do Brasil, norte e nordeste do Brasil. Que bom que você está aí, Fininho. Muito bem. Rapaz, eu conheço um Fininho, mas ele morava nos Estados Unidos, era um ciclista. Ah, é? Não sei se ele voltou, talvez seja o mesmo Fininho. Ele era missionário e voltou para fazer um trabalho missionário, né? Pode ser o mesmo Fininho. Precisamos descobrir se esse Fininho é o Fininho ciclista que eu conheci, né? Eu estou olhando aqui a foto, parece um Fininho de... Será? Bom, não dá para ver, é muito pequeno aqui. Eu vou nem chutar.
Muito bem, Altair. Vamos iniciar então. Pessoal, eu sou o Pezzini, sou casado já há 45 anos, com a Aldete, e temos 3 filhos e 5 netos. Sou pastor já há 35 anos, como pastor ordenado, e sou um dos fundadores do Instituto Sara, juntamente com o pastor Mário. O nosso foco hoje, já mais por 20 anos, trabalho com pastores, e hoje estou de tempo integral no Instituto Sara. Nós desenvolvemos trabalho em 3 áreas bem específicas, né? Que é a mentoria de pastores, cuidando de quem cuida, espiritualidade e revitalização de igreja. É uma alegria, moro hoje em Pontal do Paraná, uma praia bonita aqui, e daqui então temos desenvolvido o nosso ministério. Muito bem, gostaria então de que você, Altair, você pudesse se apresentar aí ao nosso pessoal que está chegando, para que eles pudessem te conhecer melhor. Bom dia a todos, eu me chamo Altair Mateus Nunes Júnior, sou casado, estou completando 15 anos de casado agora. A minha esposa está me tolerando aí há 15 anos já, uma mulher de Deus. Eu confesso que ao ler esse livro eu vi muito toque da graça de Deus aí na vida dela. Temos 2 filhos, Giovana com 6 anos e Felipe com 3 anos. Estou atualmente pastoreando na Igreja Presbiteriana Renovada em Osasco. Estamos aqui já há 6 anos já em Osasco e muito feliz por aquilo que Deus tem feito. Há 3 anos, num período muito difícil, inclusive no nosso casamento, conhecemos o Sara Pezzini e fomos desafiados aí a uma espiritualidade, a uma caminhada, cuidando aí de um tripé especial que o Pezzini sempre ressalta nas lives. Daqui a pouco ele vai comentar aí com vocês. Estou muito feliz pelo convite que o Mário me fez, aí, pela confiança. Obrigado, Pezzini. E confesso que estou aqui um pouco temeroso, a mão já está até suando. Então, vamos lá. Eu tenho acompanhado, claro, você disse, a Michele, e tem sido esse livro, tem sido uma aventura, né? Então, gostaria de que você pudesse comentar um pouquinho, né? Qual a linha do autor, o que Gary Thomas propõe, pois, afinal, debaixo do título do livro, há uma pergunta. E se Deus nos fez mais para a santidade do que para a felicidade? Então, fala um pouquinho para nós sobre o conteúdo geral desse livro. Qual a intenção do autor em escrever esse livro para ajudar os casais em geral? É muito interessante porque assim, a proposta até da live não é nem só comentar a nossa experiência do casamento, mas é sobretudo o livro, né? E eu confesso que esse livro está sendo muito desafiador para mim e para a Michele, especialmente para mim. Porque esse livro, Casamento Sagrado, nós conhecemos ele há pouco mais de 2 anos. Acho que vão fazer quase 3 anos já que o senhor pediu para nós lermos ele a primeira vez. E já nesses 3 anos temos acompanhado aí nesse processo desafiador da vida conjugal. Mas o autor, ele nos convida a enxergar o casamento além do que um pacto sagrado com outra pessoa. Ele apresenta esse casamento como uma disciplina espiritual projetada para nos ajudar a conhecer melhor a Deus, a confiar mais em Deus e a construir um relacionamento com Deus a partir de algumas situações dentro do casamento. A pergunta central do livro, que eu creio que é o que ele vai discorrendo, né? Ele faz uma pergunta no começo do livro, e se a intenção principal de Deus para o seu casamento não for fazer você feliz, mas te tornar mais santo? Eu confesso que logo de cara essa pergunta já é assim um desafio tremendo, né? E olha só, e se a intenção principal de Deus ao criar o casamento não for te fazer feliz, mas te tornar mais santo? Eu sei que tem uma pessoa que está acompanhando, um presbítero da nossa igreja, Fernando Sawyer. Ele ainda está solteiro e ele fala, não, eu vou permanecer solteiro para ficar santo. E, na verdade, o desafio cristão o contrário. Quer ser santo de verdade, entra para a vida conjugal. Mas é interessante, Pezzini,
porque ele ainda continua falando assim, e se o seu relacionamento não for tanto sobre você e seu cônjuge, mas sobre você e Deus, olhando o relacionamento matrimonial dessa forma sagrada, como algo que Deus criou para proclamar ao mundo o amor de Deus, dentro desse ambiente onde é um ambiente desafiador para se liberar perdão, onde as ofensas elas são bem mais profundas, né, do que fora no relacionamento, fora aí no dia a dia. Mas é interessante que ele também trabalha e ele aponta muito textos bíblicos, né, e aponta essa questão do casamento dentro da Bíblia, o amor dentro da Bíblia, e faz esse contraste entre a nossa cultura e o casamento cristão. Muito bom mesmo. Eu diria que se fosse para resumir em uma frase o livro, eu resumiria assim: um chamado à santidade mais do que a felicidade. Interessante. Você falando, eu lembrei agora daquele pastor Batista lá do Rio de Janeiro, que ele é humorista, não me recordo o nome dele agora, e ele tem umas tiradas interessantes, mas você ri o tempo todo, né? Ele diz assim que Adão era tão feliz que Deus falou assim, não, ele está muito feliz agora, deixa eu arrumar uma mulher para ele, né? Então, na verdade, me parece que todos nós sabemos que Deus apresenta a comunidade como local aonde vai construindo a nossa santidade, ou seja, onde é revelado as áreas da nossa vida que precisa ser trabalhado. É só porque quando somos confrontados com os outros é que nós descobrimos o que de fato precisa ser trabalhado na nossa vida, não é verdade? E parece que o casamento é a primeira comunidade formada aonde a gente vai sendo revelado o que precisa ser trabalhado em nossa vida, né? Costumo dizer que o casamento, de fato, é um verdadeiro milagre, ele serve para isso, porque são duas pessoas diferentes, com culturas diferentes, com gostos diferentes, com temperamentos diferentes, dividindo o mesmo espaço, né? Então, é aí que vai sendo refinando, né, o nosso caráter, o nosso temperamento. Mas existe um fator interessante, não é? Me parece que as pessoas, e até muitas vezes, nós corremos o risco, nós como pastores, de nas nossas mensagens, acabar transmitindo um conceito errôneo a partir do casamento. Quando falamos que o casamento nos completa, ou coisa dessa forma, não é? Mas me parece que eu queria que você falasse um pouquinho, porque qual é o contraste, então, entre a nossa cultura, geralmente que entende que a palavra amor, não é? E vejo que o casamento é para me tornar feliz, ou assim por diante. Então, eu não sou feliz, eu preciso casar para ser completo, para ser feliz, etc. Mas como é que a Bíblia, então, define isso, não é? Então, veja bem, há um contraste, então, entre aquilo que a nossa cultura geralmente entende por amor e aquilo que a Bíblia entende por amor. Como é que a Bíblia define isso? Como é que você pode definir isso ou comentar isso com a gente? É muito interessante, Pezzini, como o Gary Thomas, né, que é o nosso livro aí que nós estamos usando como base da live, ele trabalha e ele aponta essa situação. Apesar dele estar em outro país, né, nos Estados Unidos, nós percebemos que a influência, aliás, a influência que nós brasileiros sofremos de tudo aquilo que acontece lá nos Estados Unidos é imensa, né? Mas é bem real, parece que ele escreveu aqui bem inserido na nossa cultura local mesmo, aqui no nosso país. Porque nós vivemos em uma cultura onde o amor foi relacionado ao romance, especialmente nos filmes, desenhos e coisas assim, né? E ele trabalha essa questão no livro, porque ele afirma que o romance ele não consegue suportar as pressões do casamento. Na nossa cultura secular, o amor, o relacionamento conjugal, o casamento está muito relacionado a essa questão do romance. E somente o amor maduro é capaz de suportar mesmo a pressão, o choque de dois seres caídos. Afinal de contas, nós ainda temos essa humanidade caída, essa humanidade pecaminosa, né? E o romantismo, de alguma maneira, lançou
muito amor para essa esfera de sentimento, para essa esfera de sensualidade, mas a Bíblia não trabalha dessa maneira. Um cristão, eu lembro que até no capítulo 2 ou 3, ele diz o seguinte, ele faz uma afirmação muito forte. Por exemplo, ele diz assim, um cristão que venha se separar e diz para sua esposa, diz para o seu cônjuge, eu nunca te amei, na verdade, o que essa pessoa está fazendo, afirmando eu nunca tive uma atitude cristã de verdade. Porque o chamado ao cristianismo é um chamado ao amor. Em Mateus capítulo 5, verso número 43, o Senhor nos convida, né? Ame até seu inimigo. Não só ame, como ore por ele. Mateus 22, Jesus resume os mandamentos em 2. Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Como se amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu ser e todo o seu entendimento não fosse suficiente, Jesus ainda colocou, e ame seu próximo como a si mesmo, né? Então, o Gary Thomas, ele nos convida a permitir que o relacionamento conjugal amplie esse amor e aumente essa capacidade de amar e nos ensine a ser mais cristãos, a compreender melhor a pessoa, a servir a pessoa. Mas é muito interessante, por exemplo, eu confesso que apesar de já ter lido a Bíblia algumas vezes, eu nunca tinha parado para pensar em Deuteronômio capítulo 24, verso 5, que diz assim, lá no livro ele colocou isso. Se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público durante um ano, estará livre para ficar em casa. Agora, olha a ênfase. Ficar em casa e fazer a mulher com quem se casou feliz. Ficar em casa e fazer a mulher com quem se casou feliz. É muito interessante porque essa ênfase do amor bíblico e do casamento bíblico não é casar para ser feliz, mas é casar para fazer alguém feliz. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós sabemos bem que os jovens, os homens, eram convidados a sair à guerra em nome de Deus, né? Por Deus e por Gideão, por Deus, vamos defender a Arca da Aliança. Só que um homem que tivesse com menos de um ano de casado, ele não deveria sair, ele deveria permanecer e ficar em casa e não deveria assumir nenhum outro compromisso. Olha que coisa fantástica que Deus coloca na lei dele. Só que ele não vai ficar em casa para poder se satisfazer. A Bíblia deixa bem claro, vai ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. É interessante que o Gary Thomas, ele diz que se nós fizermos a exegese desse texto, nós vamos perceber que Deus deseja que eu me dedique a fazer a minha esposa feliz. E a nossa cultura, o amor está ligado à realização e prazer pessoal. E nós temos uma obsessão em cuidar de nós mesmos, né? Em defender a nós mesmos. Mas o cristianismo nos afirma que só encontramos a nossa vida quando nós perdemos. E o amor bíblico está muito mais ligado a um sacrifício pessoal, a se entregar, é o convite, né, de Jesus se entregando por sua igreja. Então, o desafio é muito grande. Eu resumiria dizendo que amor e casamento bíblico está ligado à aliança. E amor e casamento na nossa cultura secular está ligado a contrato, a termos, a compromisso. Eu faço condicionado à resposta que você vai dar. E o termo bíblico não, eu faço porque eu assumi um compromisso diante de Deus e enquanto eu faço isso, eu vou sendo transformado à imagem e semelhança de Cristo. É interessante você dizer isso, porque o que mais a gente tem encontrado, tanto na igreja, com membros da igreja, e eu tenho encontrado até pastores já que estavam querendo divorciar, porque dizendo, eu não sou correspondido. O que está por trás dessa palavra, eu não sou correspondido. Então, é o seguinte, o contrato que eu fiz não está sendo cumprido, não é? Então, parece que é interessante. Se você fizer a relação do Velho Testamento, o texto que você leu, para os dias de hoje, ainda há uma diferença muito grande, porque lá no Velho Testamento, no texto onde você leu, o casamento não era uma escolha do casal. É verdade. O casal não se conhecia e não tinha tempo de conhecimento, o namoro, que é o tempo para ver
para julgar em termos de temperamento, gosto, para ver como eu me sinto ao lado dela, ao lado dele. O casamento era feito pelos pais, né? Então, ontem ainda eu estava lendo em Josué, quando Caleb, para conquistar as terras que era para conquistar, ele diz: aqueles que vencer isso, eu darei a minha filha em casamento. E foi o irmão dele que venceu e ele deu a filha ao irmão dele, ou seja, a sobrinha em casamento ao tio, né? Ou seja, é um negócio meio estranho, né? Mas era assim que funcionava no Velho Testamento, né? E hoje, eu acho que porque hoje as pessoas têm uma compreensão um pouco errônea do amor. Como se o amor fosse um sentimento, né? Eu lembro de ter trabalhado com um casal que ele chegou ao meu escritório e disse assim: mas eu cheguei à conclusão que eu não sinto nada por ela mais. E ele usou uma palavra muito forte: ela e uma porta é a mesma coisa para mim. Meu Deus. E eu disse a ele: então faz o seguinte, me dá 3 meses trabalhando com você. Se você estiver disposto a fazer o que eu vou as tarefas que eu vou lhe dar, eu tenho certeza que você vai voltar a amá-la novamente. E, de fato, isso aconteceu. Por quê? Porque amor, na verdade, na Bíblia, por Jesus, ele é um verbo, né? Ele é um verbo, é uma ordem, amar, não é? É um imperativo, né? É imperativo. Eu costumo dizer que em Efésios 4, Efésios 5, quando, principalmente eu trabalho com casal, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo uma certa discussão, né, entre o feminismo, né, ou coisa parecida assim, ou até o feminicismo, dizendo qual é mais difícil, ser submissa ou amar como Jesus amou? Porque a ordem para o homem é amar a esposa como Jesus amou, né? Jesus deu a vida por nós, deu a vida para a igreja. É assim que nós devemos amar, né? Então é interessante isso, a gente fazer essa distinção entre sentimento e relacionamento. O amor brota do relacionamento, da convivência, do respeito, né? Do cumprimento do mandamento divino, né? Eu acho interessante que, em todos os termos, a lei dizia: ame como eu vos amei, mas Jesus diz: ame como eu vos amei, ou seja, dando a vida por nós, né? A lei tinha essa questão de olho por olho, né? A lei tinha essa questão de olho por olho, né? Amar o outro como eu me amo, né? Então, como você ama a si mesmo. Mas e se você não ama a si mesmo? Mas enquanto que Jesus é o contrário. Jesus diz: ama como eu vos amei, né? Então, entregou a sua vida por nós. E é assim que nós devemos fazer nesse sentido. Eu acho que é mais ou menos isso que Gary Thomas trabalha o livro, não é verdade? E é um desafio, né? Eu estou vendo, eu estava bloqueado aqui o chat, aqui eu não estava conseguindo ouvir ou ler, mas eu percebi agora aqui que tem alguns jovens da nossa igreja aí também, inclusive alguns jovens solteiros. E como é desafiador, porque essa questão do amor romântico, né? E como essa questão ficou forte dentro de nós, é um grande desafio. E se nós olharmos para todos os patriarcas, nós vamos ver também entre eles conflitos e dificuldade. Até mesmo o casal que é muito dito, né? Ai, cadê meu Isaac? Cadê minha Rebeca? E nós vemos um conflito muito forte dentro de casa, nós vemos uma questão de prediletismo com os filhos, nós vemos questão da mentira e a necessidade do perdão, a necessidade da reconstrução. E isso só é possível mesmo se nós tivermos esse amor bíblico, que é um amor maduro, que é uma decisão muito mais do que um sentimento, né? Eu costumo dizer que muitas vezes nós confundimos o amor com aquela questão meio platônica, né? Então, eu a amei significa porque eu olhei para ela e então o corpo dela é bonito, ou vice-versa, o corpo dele é bonito, ou ele me atrai, ou coisa assim, só que isso desvanece com o tempo, né?
Sim. Então, eu acho que outra coisa que a gente percebe nisso é esse culto ao corpo, ou seja, esse tipo de amor, ou esse tipo de compreensão, de conceito a respeito do amor, leva as pessoas a cultuar o próprio corpo. Então, fazendo tantas plásticas, né? Tanto botox, e para tentar permanecer com um corpo bonito, mas não vai ter jeito. Vai chegar um momento aonde vai parecer o maracujá seco mesmo, não vai ter jeito. E aí que você vai perceber o quanto o amor é verdadeiro, né? Porque ele brota de uma convivência, de um relacionamento e assim por diante. Né? Mas essa questão, Pezzini, dessa visão secularizada do amor, já está muito impregnada mesmo dentro da igreja. Esse casal que o senhor comentou é muito comum. Eu me lembro de um casal aqui na nossa igreja que se guardaram, ficaram namorando durante um período longo, de 8, 9 anos de namoro, casaram virgens e tal, mas depois de 3 anos de casado, a moça me procurou, né, já estavam casados e tal, ela me procurou, eram líderes de ministérios muito envolvidos na igreja, e ela procurou e falou assim: pastor, eu não acredito que Deus quer me ver infeliz. Deus quer me ver feliz, e com esse homem eu não vou ser feliz, então eu vou me separar dele. E realmente eles se separaram, e sabe, essa questão do que é ser feliz e do que é casar para encontrar dentro do casamento a felicidade é algo que a gente precisa trabalhar muito. Inclusive, eu acredito que esse livro deve ser um livro lido por todo jovem aí que ainda não casou, e todo casal que está aí lutando com alguma situação, ó, leia esse livro, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Um chamado à santidade mais do que à felicidade. O ano passado, se eu não me engano, antes da pandemia, eu e minha esposa fomos convidados para fazer um trabalho com uma igreja luterana, com várias igrejas luteranas, com o sínodo luterano ali em São Paulo, no estado de São Paulo, e tinha muitos jovens, e houve uma noite que eles fizeram o que eles chamavam de talk show. E aí eu e minha esposa ficamos à frente, e as pessoas faziam o tipo de pergunta que quisessem para nós, né? E aí um dos jovens perguntou: como é estar casado há 44 anos? Nós vamos fazer 46 anos, né, de casado este ano. Aí eu disse: na verdade, é superando todos os conflitos, e na verdade é divorciar e casar quase todas as semanas, né? Porque, na verdade, se você quiser achar momento para divorciar, você sempre vai achar. Se você quer, no casamento, se você quiser brigar, quase todos os dias vai ter alguma coisa para se brigar. Então, viver casado e viver em um relacionamento saudável, né, significa que é uma opção de vida, superar os dramas das diferenças existentes para que haja harmonia, para que haja um lar, um bem-estar, onde as pessoas se sentem felizes dentro do próprio lar, ou seja, se sentem alegres de estar em casa, né? Então, isso é muito interessante, né, da gente verificar, porque é quando eu invisto no relacionamento e para o bem do outro, para que o outro se sinta bem comigo, é aí que a coisa de fato acontece. Né? Verdade. Mas ainda, vamos lá, mais uma perguntinha sobre o livro, né? Como Deus usa o casamento para expor nossos pecados e nos tornar mais santos? Né? Ou como Deus usa nosso casamento para nos santificar? A mesma palavra colocada de uma outra forma, né? A mesma pergunta. Mesma pergunta. Eu acredito, Pezzini, essa pergunta foi até eu que coloquei lá para o Mário, né, quando ele pediu para colocar algumas perguntas a partir do livro, porque eu creio que provavelmente isso foi uma das coisas que mais aconteceu dentro do meu casamento. Como eu percebo que Deus tem usado a Michele para apontar coisas em minha vida que para mim não eram pecados. Eu já nem as enxergava mais como pecado, de tão impregnada, enraizada que elas já estavam. Mas daqui a pouco eu vou comentar um pouco sobre isso também.
Eu quero ler uma frase que o Gary Thomas deixa. Ele escreve assim, ó: o casamento é a operação pela qual a vaidade de uma mulher e o egocentrismo de um homem são extraídos sem anestesia. Acho que, olha, o casamento é a operação pela qual a vaidade de uma mulher e o egocentrismo de um homem são extraídos sem egocentrismo. Ele diz também que ele acha que Deus dá uma esposa a homens influentes, a líderes, a pastores, em parte para que eles continuem com seus pés no chão. E ele até conta uma história de uma ocasião que ele terminou de pregar, e ele diz que ele terminou de pregar e um homem, né, na porta da igreja falou assim com ele: pastor, o senhor é uma pessoa fantástica. E depois outra pessoa, uma mulher, e alguns estavam dizendo: o senhor é um exemplo de homem para mim. E na hora que ele entrou no carro, a esposa olhou para ele e falou: você acha que você é tudo isso mesmo? E começou a confrontar ele de algumas situações, né? Mas essa pergunta, como Deus usa o nosso casamento para nos santificar? Ele nos convida a olhar para o casamento como uma disciplina espiritual, assim como nós falamos lá no começo, né? Agora, como fazer isso? Como olhar para o casamento como uma disciplina espiritual? Para nós conseguirmos fazer isso, nós não podemos entrar no casamento com essa ideia de nos realizarmos, de sermos emocionalmente satisfeitos, ou essa questão do romantismo, o arrebatador que nós já comentamos, né? Mas nós devemos entrar no casamento entendendo que Deus vai usá-lo para nos tornar mais santos. E o que o casamento faz conosco, que é o que ele diz lá no livro, ele coloca um espelho diante do nosso pecado. E esse espelho vai apontar dia e noite falhas no nosso caráter. E nós precisamos aproveitar isso para encarar com honestidade e olhar e considerar as nossas falhas de caráter, egoísmo, as nossas faltas como cristãos, e usar isso para nos purificar. Porque nós podemos esconder muitas coisas das pessoas que estão ao nosso redor, mas conseguir esconder de quem está ao nosso lado é muito mais difícil, né? E ele até diz assim no livro: você tem fugido e se escondido da sua esposa? Mencionando pessoas que, por exemplo, quando a esposa vai dormir, vai para a internet, ou mulheres que têm senhas no celular, ou coisa desse tipo, ou você usa o seu relacionamento como um holofote para crescer na graça. E ele afirma que o casamento cristão ele deve presumir transparência. E eu creio nisso mesmo. Biblicamente, o casamento cristão é se tornar os dois uma só carne. Como é que vai ser os dois uma só carne, sendo que um não conhece uma falha do outro? É impossível o meu corpo não saber que o meu pé ficou ferido, a menos que haja algum problema. Se eu bato o dedão do pé, o corpo inteiro responde, né? Quando bate aquela quininha que dói tanto. Mas ele trabalha muito essa questão sobre como nós podemos aproveitar esse relacionamento para poder trabalhar coisas no nosso caráter. E nós precisamos enxergar o casamento como esse hall de entrada para a santificação, como um relacionamento que revela as nossas atitudes, os nossos comportamentos pecaminosos e nos dá a oportunidade também de abordá-las diante de Deus e de tratá-las diante de Deus. Mas o nosso grande desafio, algumas vezes, é cair na tentação de ficarmos ressentidos com o nosso cônjuge, conforme as nossas fraquezas vão sendo reveladas, né? E eu confesso que no começo do meu casamento, eu tive até que fazer um acordo com a Michelle. E quando eu estava lendo o livro, eu lembrei muito disso algumas vezes. O nosso acordo era o seguinte: durante alguns anos nós fizemos assim, nós sentávamos uma vez por semana para conversar sobre o nosso relacionamento, sobre aquilo que estava desagradando um e o outro, só que ninguém podia se defender. Então, eu sentava e ela tinha lá os 30 minutos para ela falar tudo, e eu confesso que em alguns momentos vinha aqui, subia aqui a resposta, o desejo de se defender, o desejo de dizer, não foi bem desse jeito, e só que não podia. E depois, quando ela terminava, eu não podia abordar aquele assunto que ela falou, eu podia trabalhar outros assuntos nela que estavam me desagradando. Mas é interessante que quando ela falava, a primeira atitude minha era de me defender,
ou de retrucar, ou de responder, ou de se defender, se colocar na defensiva. E como eu não podia fazer isso, nós, no final dessa conversa, orávamos e ficávamos uma semana em oração a respeito daqueles assuntos, e na semana seguinte voltaríamos nos assuntos. E, Pezzini, quantas vezes o Espírito Santo veio e me confrontou e disse, ela está certa, você que está errado. Você está errado, você está tratando de uma forma que não deveria. Então, eu vejo que, principalmente em mim, Deus tem usado o casamento para expor pecados e trabalhar em áreas da minha vida que, para mim, eram coisas assim que não tinham maldade, mas existem situações que foram sendo desenvolvidas no meu caráter, na minha personalidade, no meu comportamento, que foi influenciando o meu caráter, claro, pecaminosas e ruins, que para mim era tão natural e tão normal que eu não via maldade. Só que a Michele, quando olhava, talvez outras pessoas até enxergavam isso e viam essa maldade, mas não tinham a coragem de poder chegar. Eu fui para o seminário muito cedo, com 19 anos, com 23 anos eu fui ordenado pastor, então há um certo receio de alguns membros da igreja de confrontar o pastor. E a esposa não tem esse receio, né? A esposa, ela chega... Ele não é o pastor dela, ele é o marido. Exatamente, ele é o marido. E então, assim, mas nós também precisamos dessa liberdade, né? E usar, como ele disse, usar o casamento como esse hall que Deus... É o acesso, é o caminho que o Espírito Santo muitas vezes utiliza para poder apontar coisas em você que nem você está percebendo e que Deus deseja trabalhar. É interessante, Pezzini, Efésios capítulo 5, verso número 25, quando o Senhor chama o marido para amar a vossa mulher. Mas ele termina dizendo assim, o texto diz assim, né? Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar e purificar. É interessante como amor e purificação está junto. Amor, santificação, purificação estão ali lado a lado. Um marido que verdadeiramente ama sua esposa deseja que ela cresça em pureza. Uma mulher que verdadeiramente ama o seu marido também deseja que ele cresça em santidade. E o relacionamento conjugal é um dos melhores lugares para nós aproveitarmos para poder fazer isso. Só temos que tomar o cuidado, né, como eu tinha comentado, de não permitirmos que uma conversa onde está apontando falhas no nosso caráter se torne ressentimento ou motivo para eu poder me defender e criar um muro. Eu preciso dar esse espaço, esse ambiente. Da mesma maneira, eu também tenho que dar liberdade e demonstrar aceitação para o meu cônjuge quando eu estou apontando alguma fraqueza, né? Quando eu estou mostrando alguma situação também. Então, eu acho assim que eu percebo que, para mim, o casamento, ele apontou muitas coisas no meu caráter, tem apontado muitas situações no meu caráter, e inclusive coisas que para mim eram coisas comuns, até coisas simples. O Gary Thomas, ele comenta assim, pensa um pouco você, marido, nas coisas que você faz estando perto da sua esposa. E ele diz, por exemplo, olha, eu gosto de assistir alguns filmes, ele trabalha aqui no livro, eu gosto de assistir alguns filmes que, na verdade, não são filmes que eu deveria assistir. Eles são fortes demais. E quando a minha esposa está assistindo junto comigo, a seleção é bem mais criteriosa. Isso, a seleção é bem mais criteriosa. Isso é verdadeiro, né? Isso é real para nós. E nós podemos aproveitar esse relacionamento para permitir que o Espírito Santo vá trabalhando e também apontando o seguinte, poxa, se eu não vou assistir tal coisa porque minha esposa está próxima de mim, quando ela está longe de mim, o Espírito Santo de Deus continua próximo. E o Espírito Santo está acompanhando todo o tempo. Eu devo mesmo fazer isso que eu estou fazendo, escrever o que eu estou escrevendo, participar do grupo que eu estou participando, corresponder com a pessoa que eu estou correspondendo. Então, o casamento, eu creio que é uma das ferramentas mais poderosas que Deus tem usado para trabalhar no caráter de muitos homens.
O que você acabou de dizer, Júnior, há um fator interessante, porque você acabou de colocar duas coisas. Porque o casamento, como dádiva divina, para ser aí uma disciplina espiritual, vamos dizer assim, né? Para me tornar mais santo, mais puro, num relacionamento mais próximo de Deus, ele, então, é uma escolha. Eu que escolho se eu vou usar o casamento como Deus usa, se eu vou optar por um relacionamento onde eu deixo de ser purificado, santificado através do relacionamento, reconhecendo, aceitando e usando isso, tanto de um lado quanto do outro, quanto marido, quanto esposa, para que eu me aproxime de Deus, para que eu me relacione mais intimamente com Deus, ou não. Ou seja, a meu ver, é uma escolha, assim como as disciplinas espirituais se tornam uma escolha para nós. Né? Viver uma vida santa é uma opção que eu faço. Então, se eu entendi o que você está dizendo, acho que é mais ou menos isso que o Gary Thomas coloca, o que você, de fato, quis colocar, não é verdade? Isso. O Pezzini, uma pessoa perguntou aí de novo, deixa eu só mostrar aí novamente o livro, né? Casamento Sagrado, do Gary Thomas. É um dos livros aí que o Instituto Sara tem recomendado, né? A casais, a pastores. Acho que o Ricardo perguntou, tá aí, Ricardo? E é isso mesmo, né, Pezzini? E é muito forte essa questão. E o casamento exige, né, esse compromisso radical de amar o nosso cônjuge como eles são, enquanto nós desejamos que eles se tornem o que ainda não são. E nesse relacionamento nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo. Eu acho isso muito fantástico. É interessante até uma situação que ele comenta lá no livro. Ele diz assim: se você tratar um homem como ele é, ele permanecerá como é. No entanto, se você tratar como se fosse o que deveria e poderia ser, ele se tornará um homem maior e melhor. Então, assim, você pode apontar as falhas, os defeitos, mas se você tratar com respeito, com amor, com honra, você consegue projetar o seu cônjuge para a santidade. E nós precisamos também nos posicionar dessa maneira, né? Deus vai utilizar o meu cônjuge para apontar algumas coisas em mim e transformar o meu caráter. Quando eu li essa afirmação dele, eu lembrei muito da Michelle Obama. Conta uma história aí dela que, uma certa ocasião, ela e o presidente, né, foram almoçar. E eu não sei se é verdadeira a história, mas está aí na internet. E eles foram almoçar e, enquanto eles estavam almoçando, um garçom veio para poder fazer o pedido. E o garçom ficou ali do lado deles, né, e tal. E quando ela olhou assim, ela reconheceu e falou o nome do garçom e fez o pedido lá. Quando o garçom saiu, o presidente olhou assim, e curioso, falou: quem é esse homem? E aí ela pegou e, em tom de sátira, falou assim com ele: esse era o meu ex-namorado, foi uma paquera antes da faculdade. Aí ele pegou, né, satirizou um pouco mais e disse assim para ela: tá vendo? Se você não tivesse casado comigo, você seria a esposa do garçom. Aí ela virou para ele e falou assim: não, se ele tivesse casado comigo, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Então, é bem interessante assim como o Gary Thomas trabalha essa questão de que Deus utiliza o nosso cônjuge para poder trabalhar em nosso caráter. E eu quero reforçar a frase lá do começo, né? Um chamado muito mais à santidade do que à felicidade. É isso aí. Gente, tem várias pessoas falando aqui. A gente não tem respondido as perguntas muitas vezes, né? Porque não dá para a gente responder todas as coisas. Que esse livro seria bom para um encontro de casais. Claro, nós já fizemos, né? Você participou do grupo onde nós estudamos esse livro. Né? E, de fato, você pode utilizar esse livro para o encontro de casais, ou então presentear noivos, né? Ou fazer um trabalho de discipulado com os noivos. Né? O Lamin está dizendo aí, é a primeira vez que eu ouço isso. Então, Lamin, olha, o livro é fantástico, tanto para você, para a sua vida pessoal, quanto para a igreja, para os casais da sua igreja. Realmente vale a pena estudar. Eu confesso que também, antes de ler o livro, eu não tinha visto
o casamento dessa forma, né? Quase como uma disciplina da espiritualidade, com a intenção de me levar a um relacionamento mais íntimo com Deus e restaurar a imagem de Deus que fora ofuscada pelo pecado. Então, na verdade, quando a gente encara o casamento, quando a gente percebe que Deus criou o casal, colocou junto com essa finalidade, tudo se transforma na nossa vida, não é? E eu costumo dizer que muitos textos bíblicos, ele só se tornou, veio à tona certas coisas depois que a gente foi confrontado com isso, como aquele texto que você citou, por exemplo, de Efésios 5, que Paulo fala sobre isso, né, que amar como eu vos amei, né, dei a minha vida, né, você deve dar a sua vida, mas para purificar, para santificar e assim por diante. Então, na verdade, precisamos tomar cuidado que ao ler esse texto, então, entender que eu sou responsável por purificar e santificar a minha esposa e vice-versa. Quando eu invisto nela, eu também estou trabalhando no meu caráter, né? Na verdade, é o meu caráter que está sendo trabalhado, né? Que está sendo moldado, está sendo refinado, né? Porque no relacionamento que eu percebo as áreas que precisam ser trabalhadas em minha vida. A outra pergunta que estão fazendo aí é o livro você pode encontrar na Editora Esperança. Você pode entrar lá que você pode comprar na Editora Esperança, sem problema nenhum. Eu não sei se é a Editora Esperança que o editou, mas eu sei que você pode comprar lá. Né? A última pergunta... Ô, Pezinho, deixa eu só cortar um segundo. Estão perguntando se a live vai ficar salva. Ela vai ficar salva no Face do Instituto Sara, né? No Facebook. Sara. Isso. No Facebook Instagram, do Instituto Sara. E no Face do Instituto Sara. Isso mesmo. Tá. Só para recomendar para o pessoal, porque alguns estão falando que querem recomendar para outros e tal, então lá pelo... Ótimo, pode fazer isso mesmo. Então, acho que basicamente nós já entramos nesse assunto, mas eu queria fazer a pergunta: como o casamento pode nos tornar mais conscientes da presença de Deus? Né? Muito interessante isso e muito desafiador como ele trabalha isso também no final do livro e eu quero aí te convidar mesmo a comprar o livro e ler o livro. Tem vários aí falando de comprar, vai ser muito bom. Bom, ele faz alguns apontamentos, o Gary Thomas faz alguns apontamentos e eu quero tentar falar rapidamente aqui alguns deles. Gênesis capítulo 1, verso número 27, é um texto muito forte e muito intrigante. Diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou. Agora, olha só, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. É interessante que, como esse texto também deixa claro, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. A imagem de Deus não é só o homem. A imagem de Deus não é só a mulher. Como o casal é a imagem de Deus. Por causa de várias situações. Até mesmo a possibilidade da criação. Romanos capítulo 9, Romanos, em várias situações, Romanos fala como a natureza mostra os atributos invisíveis de Deus, né? Como a natureza aponta a grandeza de Deus. E quando nós olhamos para o relacionamento conjugal, nós podemos ver também algumas coisas. Então, a primeira coisa sobre como o casamento pode nos tornar mais consciente da presença de Deus é que quando nós olhamos para um casal, nós também podemos ver um toque da imagem de Deus, da graça de Deus. Porque olha que coisa forte, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não criou o homem, mas o homem e a mulher, o casal, porque nosso Deus é um Deus relacional. E o homem é um ser capaz de se relacionar em um grau profundo, intenso com o seu semelhante dentro do casamento. Nós expressamos a Deus quando nós vivemos em comunhão. Nós não nascemos para viver, nós nascemos para conviver. E esse é um dos componentes mais importantes da espiritualidade cristã. É esse aspecto relacional. Como isso é forte na Bíblia, no Novo Testamento, especialmente essa questão da mesa do relacionamento. Então, compreender essa verdade deve nos conscientizar
sempre da presença de Deus, porque essa verdade nos permite compreender que nosso parceiro está nos ajudando a compor um quadro mais completo da natureza e da pessoa de Deus. Nosso Deus é um Deus relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao olhar para o nosso cônjuge, para a nossa esposa, ou as mulheres olhar para o seu marido, nós devemos lembrar também da presença de Deus. E na presença de Deus, nós também nos tornamos mais santos. Quando nós temos essa consciência de que alguém está do lado. Eu até comentei que o Gary Thomas tinha dito que ele é mais criterioso ao selecionar alguns filmes quando a esposa está próxima, porque a esposa vai criticar ele, dependendo da escolha, e não vai aceitar. Isso já aconteceu em casa. Há algum tempo atrás, eu me lembro que eu chamei a Michelle para nós assistirmos um filme. Nós tínhamos deixado os filhos com os pais dela, e aí eu coloquei um filme lá na sala, e de repente ela ficou de pé e foi para o quarto. Eu falei, amor, vamos assistir. Ela falou, não, isso aí eu não vou assistir. Mas como essa imagem de Deus está ligado à criação e essa possibilidade do relacionamento, né? Essa questão do relacional. Mas ele também trabalha uma segunda coisa a respeito de como nós podemos ver a imagem de Deus, né? Como o casamento pode nos tornar mais consciente da presença de Deus, como pessoas criadas à imagem de Deus, agora homem e mulher, não só o homem ou não só a mulher, nós temos também a possibilidade de criar. E está claro que a única maneira santa de se ter filhos e ajudar a criar uma nova vida é dentro do casamento. E esse mistério da criação, esse mistério da vida, esse mistério de quando é que faz a junção e o ser nasce e os ossos desenvolvem dentro do ventre da mulher, que nem mesmo a ciência consegue desvendar tudo isso, consegue fazer um clone, mas não consegue dar vida para esse clone, mostra algo que é simplesmente transcendente ao nosso mundo. Mostra um toque até mesmo da possibilidade de Deus da criação. E é interessante isso, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher o fez. E o homem e a mulher, dentro desse projeto divino, também poderia criar, poderia gerar vidas, poderia gerar novas coisas. Então, isso também mostra um toque da presença de Deus. O casamento tem esse potencial de mostrar a presença de Deus para nós. É fantástico isso. É fantástico. Alguém está perguntando aí se um casal, sendo um convertido, então se o outro não converte, ele é culpado por isso. Devemos dizer o seguinte, que, bom, primeiro que a salvação pertence a Deus, não pertence a nós. Mas é bom lembrar que se nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus e em santidade, o outro verá Deus em nós, né? E se apaixonará pelo Senhor. Então, não que ele seja culpado, mas ele é convidado a viver uma vida onde a imagem de Cristo é restaurada, ele seja parecido com Jesus. Logo, ao ser parecido com Jesus, as pessoas serão atraídas por Jesus, quem convive, não só o cônjuge, mas todos aqueles que convivem ao redor dele, né? Ao redor dessa pessoa. E o apóstolo Paulo também diz, né, Pezzini, que a mulher que se guarda ao Senhor, ela santifica o marido e o marido santifica a esposa, né? Então nós nos tornamos um canal de santificação dentro da nossa casa, né? Um canal de Deus nesse processo de santificar o nosso relacionamento. Então, quando acontece isso, o apóstolo Paulo até diz, olha, que não se separe, a menos que o ímpio, o abandone e vá embora. Mas o que depender de você, lute, fique junto e continue nesse processo, porque a partir de você, Deus santifica o casamento. Com certeza, até os filhos são santos, segundo o apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Glória gente, olha, o número de pessoas que estão conosco é grande. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos ouvindo, que estão participando. Espero que você possa transmitir isso a outros, né? Vai ser gravado, vai ser colocado à disposição esse vídeo, né? Essa live. Você pode indicar, então. O Fernando já colocou aí o Facebook do Sara, você pode acessar, não é? O Instagram do Sara também, Instituto Sara.
e isso vai te ajudar, não é? Ah, é bom lembrando que as lives do Sara hoje, elas acontecem uma vez por mês. Tá? Depois do dia 20 de cada mês, ela está acontecendo, todo mês. Né? E nós temos um convidado especial para estar tratando de um assunto de grande interesse, de grande ajuda para nós. Né? Lembrando os nossos ouvintes também que nós temos hoje o chamado SaraCast, né? Que é um podcast que vai ao ar todas as sextas-feiras, às 7 horas da manhã. Você pode acessar e assistir o SaraCast. Então, você pode indicar aos seus líderes, aos seus pastores, aos pastores que nos ouvem também. Isso tem ajudado muita gente. Lembrando também que nós o SARA oferece 2 pós-graduação. Uma em espiritualidade, em parceria com a FATEV, que daqui uns dias nós vamos estar aí com as inscrições abertas, e há uma pós-graduação em revitalização de igreja em andamento com a FATIP em São Paulo, né? E também, eu já falei, quero voltar a frisar agora, que nós estamos oferecendo um curso de filosofia ministerial, que começa agora no dia 9, 4 quartas-feiras, das 19h30 às 21 horas, né? E você é nosso convidado, você pode pedir o link, que nós vamos oferecer o link para você fazer a inscrição. Também será gravado, você vai receber material sobre isso, pode ajudar bastante a sua igreja. Vai ser agora em junho. Lembrando a nossa parceria com a Editora Esperança, os livros que nós temos com a Editora Esperança, você pode ir lá na Editora Esperança, entrar, ter nossos parceiros lá, e você pode acessar o Sara e ver os livros a lista de livros que o Sara recomenda, e também os livros da Editora Esperança, que é uma alegria poder ter como nosso parceiro, ok? Isso vai ajudar bastante você. Muito bem, Júnior, uma última palavra aos nossos espectadores aí, os nossos ouvintes, né? Bom, eu quero agradecer novamente ao Pezzini, obrigado pelo convite, o Mário, obrigado. Quero recomendar de novo, leiam esse livro, eu tenho certeza que vai ser abençoador para a vida de vocês. E vocês, jovens aí, vocês que ainda estão solteiros, especialmente o presbítero Fernando Sawyer, que está interagindo bastante aí. A beleza do cristianismo está em aprender a amar, é o convite de Jesus, né? Ame uns aos outros como eu amei a vocês, né? O convite final em João. E pouca situação da vida nos testam tão radicalmente quanto o casamento, a permanecer firme no amor. Bora casar, é isso mesmo. Bora casar, bora casar. Esse é o convite aí que eu gostaria de deixar para vocês. E você que já está casado, a olhar aí para esse anel que você colocou na mão esquerda e tomar essa decisão de permitir que o relacionamento conjugal te torne mais santo e mais parecido com Jesus Cristo, aproveitar os apontamentos do seu cônjuge para que você seja menos feliz e mais santo. Que Deus abençoe muito vocês e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Muito bem, alguém está pedindo para colocar o livro aí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma foto da capa do livro e postar no Facebook, você também pode fazer isso, Júnior. Tira uma foto e posta, que aí as pessoas estão pedindo, mas se você entrar lá na editoraesperança, se eu não me engano é .org.br ou .com.br, você pode também comprar o livro lá na Editora Esperança, tá certo? Gente, que alegria poder ter. As pessoas estão dizendo que venha mais live desse jeito, né? Então é isso aí. Nos alegramos de ter vocês conosco. É sempre bom. E você pode fazer a propaganda das nossas lives uma vez por mês. Convida os seus amigos, que sempre será uma bênção, né? Ô, Pezzini, estaremos com vocês. O Marcos Paulo comentou aí, casamento também é ministério. E, na verdade, o Gary Thomas, ele até diz isso, né? Talvez seja o seu maior ministério. Exatamente. Na verdade, é onde nós servimos a Deus e somos santificados. Isso é bom demais. Exatamente. Júnior, muito obrigado. Obrigado, Pezzini. Pelo seu tempo, pelos comentários e muito obrigado pela experiência que você teve estudando esse livro juntamente com a Michelle, que assim os casais que nos ouvem também podem fazer o mesmo, né? É sempre uma grande alegria poder contar com aqueles que têm sido tocados e até transformado através do ministério e através das literaturas que indicamos, né?
E é sempre bom poder ter você, e esses comentários foram demais, foram tremendo. Olha lá, alguém colocou aí editoresperança.com.br, está ali. Muito obrigado aos parceiros que estão fazendo isso. Tome nota, e assim você pode ter esse livro e fazer um bom trabalho na sua igreja e com os seus amigos aí. Gente, muito Valeu. obrigado pela sua participação, muito obrigado por todos vocês. Júnior, mais uma vez, muito obrigado aí. Sempre uma alegria poder tê-lo conosco. Grande abraço. Obrigado, querido. Um abraço.